Oi, meus amores, tudo bem, meu terceiro ano? Como é que vocês estão? Pois é, vamos iniciar mais uma semana de aula. Tia Sam tá aqui para gravar para vocês, tá certo? Coloquei aí um efeito especial de floquinhos de neve hoje, mas estou aqui firme e forte para gravar essas aulas para vocês, torcendo para que logo a gente esteja juntinho, ao vivo e a cores, né? Para que esses momentos de aula sejam mais aconchegantes, mais gostosinhos e mais quentes, porque esse frio, oh meu Deus. E aí, vocês estão bem? Tia Sam tá deixando o e-mail dela no final de cada vídeo. Se vocês quiserem mandar um e-mail, conversar um pouquinho, dizer como vocês estão, Tia Sam vai adorar responder todos esses e-mails para vocês, tá bom? Então, meu terceiro ano, vamos começar os trabalhos, vamos começar os estudos. Hoje nós vamos estar iniciando com o módulo 2, certo? Na rota 5, a origem das nossas populações, certo? É bem legal, é um assunto bem facilzinho, bem gostoso, tenho certeza que vocês vão adorar. E tem umas tarefas de construção, daquelas que Tia Sam gosta de fazer, que vocês também gostam, de recortar, desenhar, usar canetinha colorida, daquele jeitinho todo especial que Tia Sam preparou para vocês, tá bom? Então me acompanha, assiste toda a aula bem direitinho, faz anotações no seu caderno, tá bom? Grifa coisas que você achar importante, como Tia Sam fazia na sala de aula. E no finalzinho do vídeo eu volto para falar com vocês, belezinha? Vamos embora! Então, gente, a rota 5 abre com essa imagem aí para vocês, tanto no módulo como na plataforma, onde a gente vê a presença de algumas baianas, né? E o que é que elas estão lá fazendo? Elas estão lavando a escadaria da Igreja do Senhor do Bonfim. E do outro lado, né, da imagem, a gente vê um casal sentado, saboreando uma fruta que, se vocês olharem direitinho na lateral, vocês conseguem identificar que fruta é essa. É o açaí. É uma fruta típica de uma determinada região do nosso país, da mesma forma que a cultura, o hábito de lavar a escadaria da Igreja do Senhor do Bonfim também faz parte da cultura de uma outra região do nosso país. Vamos conhecer um pouco sobre isso? Essa tabela que vocês estão vendo aí também está na abertura do capítulo, certo? E ela vem trazendo informações sobre 2 municípios brasileiros, que tem a ver com as imagens que a gente estava vendo agora há pouco. O primeiro é Salvador, na Bahia, e o segundo é Codajás, no Amazonas, certo? A tabela diz que o ano de fundação de Salvador foi em 1549 e que a população estimada em 2017 era de 2.953.986 habitantes. Olha só o tanto de gente. E a festa popular, né, desse local é a lavagem do Bonfim, justamente das escadarias que eu já falei para vocês. E Codajás, no Amazonas, teve sua fundação em 1875. Sua população é de 27.817 habitantes e a festa principal é a festa do açaí. Gente, o açaí é o fruto de uma palmeira que tem lá na região norte, certo? Nós conhecemos aqui um pouquinho, né, sobre essa fruta, temos um pouco dessa fruta aqui na nossa culinária, mas ela é típica de lá, do Amazonas, hein, da nossa região norte. Então, gente, analisando essa tabela, vocês poderiam responder algumas coisas para mim, que eu quero sim que vocês respondam, só que no caderno, tá? Qual dos 2 municípios é o mais antigo? Qual tem a menor população e qual tem a maior população? Qual deles tem uma festa que promove um produto local? E qual é a população do seu município, no caso de Campina Grande? Nessa cidade, na nossa cidade, existe alguma festa típica? Quero que vocês respondam isso bem legal no caderno de vocês, tá bom? Essas perguntas tem tanto na plataforma como no módulo de vocês na página 51.
E para ajudar vocês um pouquinho para responder essa questão aí, essa última questão, Tia Sam colocou aí um pouco da história de Campina Grande, se encontra-se na internet, mas vocês também têm muitas informações sobre a história da nossa cidade no caderninho de vocês, lá uma folhinha que Tia Sam colocou numa atividade que a gente fez no início do ano, lembra, pessoal? Então, vocês podem pegar essa folhinha no caderno de vocês, as anotações, que isso vai ajudar vocês a responder esse exercício, hein? Na página 52 do módulo ou na página 139 da plataforma na Rota 5 SD1, nós vamos falar um pouco sobre os diferentes municípios brasileiros, certo? Nós estudamos a história de vários municípios anteriormente, reconhecemos a importância dos patrimônios materiais e imateriais. Agora nós vamos analisar quem são as pessoas que vivem nos municípios e como elas fazem parte dessa história, gente. Os habitantes dos municípios brasileiros podem ter várias origens. Podem nascer no local, podem vir de outras cidades, de outros países. Algumas famílias, por exemplo, podem ter uma origem indígena, ou origem africana, ou europeia, asiática, porque como eu também já ensinei a vocês, o nosso Brasil é muito misto, porque lá no início, quando ele estava no ápice, né, do seu desenvolvimento, muitas pessoas vieram de outros países e de outras localidades, de outros, vamos dizer, continentes para morar aqui. E isso fez com que nossa população, vamos dizer assim, se formasse de uma mistura muito grande de etnias e raças. Certo, pessoal? Agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu quero que vocês pausem o vídeo e copiem esses tópicozinhos que tá nessa tela aí, os diferentes municípios brasileiros, no caderninho de vocês, ok? E dando continuidade, agora nós vamos falar um pouco sobre a cultura local, gente. Os moradores de um município compartilham de um conjunto de conhecimentos e tradições, como, por exemplo, a forma de falar, as técnicas de trabalho, as festas, as lendas, a religião. Esse conjunto forma a cultura do local, certo? No Brasil, os municípios apresentam diferentes manifestações culturais. Em São Paulo, por exemplo, gente, acontece todos os anos no bairro de Bela Vista uma festa com comida, música e dança tipicamente italianas. Vocês sabiam disso? Pois é. Como também acontece num bairro de São Paulo, que é um bairro oriental. No início do ano ali, por volta de fevereiro, eles têm a festa do Ano Novo Chinês. Lá no Rio Grande do Sul nós temos a festa da uva, a festa da cerveja, porque eles têm muito na população a descendência alemã, e assim se forma a cultura de cada local do nosso país. Essas manifestações culturais, gente, representam as origens e as diversidades de pessoas que moram em um município. As festas populares são aquelas realizadas em certas épocas do ano e que contam com a participação dos moradores locais e eventualmente turistas, por exemplo, o São João de Campina Grande, né? E aí, gente, essas festas municipais são ocasiões especiais em que parte da população se reúne para compartilhar suas tradições. No caso aqui do São João, né, da Paraíba, a gente tem as tradições de acender fogueira, soltar fogos, comer comida típica de milho, né? E entre outros, né? Bem interessante. E existem cartazes, gente, elaborados com o objetivo de divulgar informações e atrair a participação de moradores e turistas para essas festas, né? Não só aqui na Paraíba, como todas essas festas que ocorrem aí nesse mundão que é o nosso Brasil. Mas essa não é uma característica só do nosso país, né? Existem muitas regiões mundo afora que tem suas festas típicas, como a Rússia, como o Japão, como a Alemanha, como a China, Estados Unidos, por exemplo. Uma muito conhecida de vocês, americana dos Estados Unidos, é o Halloween, né? Outra bem conhecida é uma que acontece no Japão, que é a Festa das Estrelas, né? Nós vimos até uma que falava sobre... Ai, gente, a plantinha, a tia Sam esqueceu agora, deixa eu me lembrar. Que é a Festa das Cerejeiras. Lembram que nós estudamos, se eu não estou enganada, no capítulo 3 do nosso módulo de Geografia? Pois é, existem muitas festas pelo mundo, não é só no Brasil não. E cada uma delas retrata costumes, culturas, hábitos de uma região e de um povo.
Agora, gente, olha direitinho essa imagem que Tia Sam colocou nesse slide aí, certo? O que é que vocês acham que essa imagem está representando? Quem disse que isso é um cartaz de uma festa junina acertou, gente. Sim, é um cartaz de uma festa junina, certo? E eu quero que, baseado neles, vocês façam um cartaz, certo? Que retrate uma festa, de preferência da nossa região, tá certo? Vocês vão pedir a ajuda dos familiares de vocês. Esse cartaz é bem simples, pode ser feito numa folha de ofício. Também, se você não tiver folha de ofício, não tem problema, você pode fazer no nosso caderninho de história, certo? Contanto que seja bem criativo, que vocês consigam representar bem, certo? Uma festa típica da nossa região, tá bom? E depois que vocês estiverem com esse cartaz pronto, se os ajudantes que estiveram com você nesse momento desejarem, claro, eu quero que vocês tirem uma foto bem bonita junto com o cartaz. Se o ajudante não quiser, não tem problema, você tira com o cartaz, tá bom? E vocês vão mandar para mim essa foto no e-mail de Tia Sam, tá bom? Assim, para Tia Sam ver como ficou bonito e interessante, né, esse trabalho em conjunto, em família que vocês fizeram. Tá bom assim? Vou ficar aguardando, hein? No e-mail. E depois de tudo isso, para fechar esse nosso conhecimento, vamos retomar um pouco do conceito de patrimônio imaterial que nós aprendemos na aula passada, analisando essa reportagem que Tia Sam vai colocar para vocês assistirem agora. Belezinha? Preste bem atenção. Falando em diversidade, o Brasil também é rico em manifestações culturais, que vão desde feiras populares, danças folclóricas, além da música. Muitas são patrimônio imaterial. A reportagem é de Paulo La Sálvia. O traço de Oscar Niemeyer é único. Curvas e linhas que acompanham o horizonte, verdadeiros monumentos a céu aberto. Brasília, cidade sonhada, capital do Brasil. Brasília foi fundada em 1960 e 27 anos depois da sua fundação recebeu da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. A Unesco passou a conceder o título de Patrimônio Cultural da Humanidade a partir de 1972 e foi criada uma lista. Hoje, esta lista tem mais de 1.000 bens inscritos. Mas a história da humanidade não é só feita de monumentos. Existe também um conjunto de bens chamados imateriais, ligados à cultura de um povo como o Bumba Meu Boi do Maranhão. O Bumba Meu Boi do Maranhão entrou no ano passado para o conjunto de manifestações brasileiras que fazem parte do patrimônio cultural imaterial. Atualmente, 25 manifestações e mesmo feiras, como a de Caruaru, em Pernambuco, estão nesta lista. São esses bens que a gente não consegue apalpar, eles são aqueles intangíveis, né? Como as festas, os lugares assim como feiras, mercados, né? Ou as formas de expressão. O boi reúne elementos cênicos, coreográficos, musicais e de dança. A festa folclórica também tem um caráter religioso. Envolve a devoção aos santos juninos São João, São Pedro e São Marçal. E, de modo geral, conta a história da morte e ressurreição de um boi especial. E como o Brasil é uma terra de fluxos intensos, com um movimento de pessoas e de tradições de um canto para outro na história do país, o boi que se originou no Maranhão chegou em Brasília há 49 anos com o mestre maranhense Teodoro Freire. Desde então, o boi do seu Teodoro dá vida a uma manifestação do patrimônio imaterial brasileiro. Hoje, à frente do boi de seu Teodoro, depois da morte do pai, o filho caçula, Guarapiranga Freire, é uma prova também que para uma manifestação cultural receber o título de patrimônio, precisa passar de geração para geração. Tem que ser lembrada, renovada, reconhecida como um bem de toda a comunidade. A comunidade é um dos principais fatores para que você possa manter uma cultura tão antiga viva, né? É importante que o Brasil conheça e que o Brasil valorize, né, para que elas tenham exatamente continuidade.
Então, gente, o vídeo deixa aí bem claro essa retomada do conceito do patrimônio imaterial, né? Dessas nossas festas populares, o quanto se tornam importantes, né? E uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês aqui é que há uma preocupação muito grande da nossa sociedade em conservar, né, em manter essas festas populares, né, para que elas não desapareçam. Por quê? Porque as pessoas mais jovens, assim como vocês, também poderão aproveitá-las e conhecerão mais sobre a história e a cultura de cada município, né? Algumas escolas, inclusive, comemoram algumas dessas festas, como São João, como Carnaval, né? A nossa escola Sônia, em realidade, faz isso para vocês, né? Bem interessante. E então, pessoal, gostaram da aula? Espero que sim. Mas Tia Sam não pode deixar de dizer a vocês que, além desse cartazinho que vocês vão fazer, tem umas atividades bem legais para serem feitas na plataforma, tá certo? Então, vai lá na agenda, olha direitinho o que é que tem para fazer, tá certo? Qualquer dúvida, escreve lá no e-mail de Tia Sam, tá bom? E capricha no cartaz, hein? Quero ver esses cartazes aí bem bonitos e bem caprichados. Belezinha, pessoal? Morrendo de saudade de vocês, viu? Um beijo grande no coração e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!